Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, acolhemos a todos vós que vindes participar nesta Eucaristia. Acolho de uma forma particular os meus irmãos presbíteros que estão aqui a concelebrar comigo e os grupos da equipa da Igreja Nova, equipa de Nossa Senhora, e o grupo coral Juventude Airense do Porto. E claro, como já disse, todos nós que estamos aqui somos chamados a viver esta celebração em intensidade, onde, neste tempo santo da Páscoa, nos queremos encontrar com Cristo ressuscitado. Claro que lembramos com particular carinho aquele que esta semana fez também a sua Páscoa, com a Páscoa de Cristo, o Santo Padre, o Papa Francisco, a quem nós não podemos deixar de fazer memória, de quem nós não podemos deixar de fazer memória nas nossas celebrações. Para que este encontro com o Senhor ressuscitado seja fecundo, toque as nossas vidas, como tocou dos apóstolos. Peçamos a sua misericórdia sobre cada um de nós, reconhecendo que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Glória a Deus nas alturas
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que na Páscoa da nova aliança oferecestes aos homens o dom da reconciliação e da paz, fazei que realizemos na vida o que celebramos na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco virei na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias estavam Pedro e João a falar ao povo, depois da cura do cego de nascença. Quando surgiram os sacerdotes, o comandante do templo e os saduceus, irritados por ele estar a ensinar o povo e a anunciar a ressurreição dos mortos, que se verificava com Jesus, apoderaram-se deles e, porque já era tarde, meteram-nos na prisão até ao dia seguinte. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a palavra de Deus abraçaram a fé, e o número de homens elevou-se a uns 5.000. No dia seguinte, os chefes do povo, os anciãos e os escribas reuniram-se em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João e Alexandre, e todos os que eram da família dos príncipes dos sacerdotes. Mandaram vir os apóstolos à sua presença e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem fizeste semelhante coisa? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, já que hoje somos interrogados sobre um benefício feito a um enfermo e o modo de como ele foi curado, ficai sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós crucificastes e Deus ressuscitou dos mortos. É por ele que este homem se encontra perfeitamente curado na vossa presença. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que veio tornar-se pedra angular. E em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A pedra que os construtores rejeitaram
construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular. Tudo isto veio do Senhor, é admirável aos nossos olhos. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós vos bendizemos. Vós sois o meu Deus, eu vos darei graças. Vós sois o meu Deus, eu vos exaltarei. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Aleluia. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e cantemos de alegria. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos junto ao mar Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia. E estavam também presentes os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. E eles responderam-lhe: Nós vamos contigo. Saíram de casa e subiram para o barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao romper da manhã, Jesus apresentou-se na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus: Rapazes, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Disse-lhes Jesus: Lançai a rede para a direita do barco e encontrareis. Eles lançaram a rede e já mal a podiam arrastar por causa da abundância de peixes. Então o discípulo predileto de Jesus disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar.
Os outros discípulos, que estavam distantes apenas uns 200 côvados da margem, vieram no barco puxando a rede com os peixes. Logo que saltaram em terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes agora. Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar: quem és tu? Bem sabiam que era o Senhor. Então Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhe, fazendo o mesmo com o peixe. Foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Caríssimos padres, amadíssimos irmãos e irmãs, tomemos um tempo para acolher no nosso coração a palavra de Deus que nos é dirigida e que durante a oitava da Páscoa é particularmente bela, porque ajuda a Igreja de hoje a encontrar-se com o seu Senhor, o Senhor ressuscitado. Comecemos por refletir em alguns pontos a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. No começo da semana líamos como Pedro e João tinham curado um coxo que pedia à porta formosa do templo. Isso teve consequências, pelo menos 2 discursos. Um feito aos judeus, sem mais, e outro também dirigido a judeus, mas neste caso os membros do Sinédrio, que foi aquele que nós ouvimos. E neste discurso de Pedro aos membros do Sinédrio, há 3 elementos muito bonitos e muito importantes. O primeiro, o maior, mesmo se não está na ordem lógica do texto, é este: a confiança no nome de Cristo. O saber que Ele é o Senhor. Este sentimento profundo, esta vivência profunda de que o Senhor é o vencedor da morte, o Senhor é Deus, o Senhor é aquele cujo nome está acima de qualquer nome. Esse Senhor, Jesus ressuscitado, que partilha a divindade do Pai, esse Senhor é a fonte de uma vida nova, é a fonte de toda a cura. Não foi um gesto qualquer, não foi um milagre qualquer, foi um gesto operado em nome do Senhor Jesus ressuscitado. E a confissão de que Ele é o Senhor, que é nova no texto, na argumentação de Pedro, é para nós alguma coisa de muito interessante e de muito importante. Será que na Igreja de hoje, na nossa vida cristã, pessoal, Jesus é mesmo o Senhor que cura, que salva, que está vivo? Como perceberam de forma tão clara os apóstolos e a primitiva comunidade cristã. As 2 ideias a seguir é sobre uma reflexão sobre os membros do Sinédrio, que ficam um bocado aborrecidos com a pregação dos apóstolos, que diziam 2 coisas. A primeira, que este homem tinha sido curado, e a segunda, que afirmavam a ressurreição. No Sinédrio havia vários grupos, como nós percebemos. Os saduceus, composto essencialmente por sacerdotes, cuja visão materialista da vida não lhes permitia perceber a ressurreição.
Nós sabemos isso nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, na vida de Paulo. Isso será repetido, nós ouviremos isso de novo. Paulo, quando anuncia a ressurreição, os saduceus ficam fora deles, enquanto que os fariseus aceitam a ressurreição. Portanto, um dos grupos do Sinédrio eram os saduceus, com uma visão muito materialista da vida, muito ligado ao poder do imperador, para que não nos fizesse mal, que viam um certo conluio com uma sociedade pagã e com algum espírito pagão, apesar de serem sacerdotes. O segundo grupo era o grupo, naturalmente, dos fariseus. Também eles estavam escandalizados porque curar alguém que não podia entrar no templo por causa da sua deficiência física, se escandalizavam. De facto, escandalizavam-se que no templo novo todos possam ter um lugar, que não há exclusões, que não há qualquer diminuição física que impeça o acesso a Deus. E nesta dimensão física, lembremos também, não há qualquer situação humana que impeça de encontrar as portas abertas do novo templo de Deus, que é a Igreja. Isso tem consequências para hoje, porque muitos cristãos não percebem a dinâmica da ressurreição por causa desta visão materialista que se foi infiltrando na nossa vida e não vemos mais além do que o nosso bem-estar físico. Ou então, de certos grupos cristãos, que infelizmente existem, que ainda continuam a apregoar a exclusão de alguns, em nome de um certo fanatismo religioso que infelizmente atinge alguns católicos, ou ditos católicos. Portanto, este discurso de Pedro deve nos fazer refletir. Sobre o Evangelho, eu queria sublinhar 3 aspectos. Nós ontem líamos o Evangelho de São Lucas, que Jesus comeu à vista dos discípulos. A intenção era mostrar que estava mesmo vivo, que ele estava vivo. Hoje não. Hoje o encontro com o Senhor ressuscitado, que como percebemos tem um corpo diferente daquele que tinha antes da ressurreição, um corpo novo, que só com após uma certa caminhada se pode perceber, como fizeram os discípulos. Mas nesse encontro com o Senhor ressuscitado, os discípulos fazem a experiência de 2 consequências do Cristo ressuscitado. Eu devo dizer, além disso, que este texto do Evangelho está muito bem comentado no documento final do Sínodo dos Bispos. Vale a pena lê-lo de novo. Mas, além disso, eu gostava de sublinhar 2 aspectos deste texto do Evangelho, que é a consequência de Cristo ressuscitado na vida. A primeira consequência é a missão. Não tinham apanhado nada naquela noite, mas no dialbar do novo dia com o Senhor ressuscitado, a pescaria foi abundante. Percebe-se o Senhor ressuscitado na missão da Igreja, que aí tem o seu fundamento e o seu alimento. Anunciar Cristo ressuscitado é a consequência direta, que não se pode separar, é a consequência direta daquele que acredita que Jesus ressuscitou. E o segundo aspecto que este texto, de uma forma tão delicada, mas tão bonita, é que este Senhor ressuscitado se encontra de forma particular na Eucaristia. Ontem líamos em São Lucas que Jesus comeu diante deles. Agora Jesus não come, mas oferece a refeição que prepara. Quando eles vêm da pescaria, tinham sobre o braseiro pão e peixe. O Senhor prepara a refeição e pede que se misture a isso que já tinha preparado o fruto do trabalho daquela noite ou daquela manhã, trazendo alguns peixes para que possam ser comidos com os outros.
Isto tem certamente um significado muito próximo do que acontece na Eucaristia. O fruto da terra e do trabalho do homem mistura-se e é envolvido pelo dom do Espírito Santo para se tornar pão vivo descido do céu, para se tornar a presença de Cristo na nossa vida que se dá como alimento. É muito bonito isto. Os sacramentos, o Senhor prepara a mesa, mas conta com o que nós levamos. E uma outra coisa, ficam envolvidas neste dom e nesta ação de Deus. Último aspecto, diz que a pescaria tinha 153 grandes peixes. É uma referência à profecia de Ezequiel. Mas o que é mais bonito é que se diz que a rede não se rompeu, apesar de serem tantos os peixes que nela vinham. Não se rompeu. Se nós fizermos um pequeno esforço de memória, diante da cruz do Senhor, tomam a sua túnica inconsútil, que só de uma costura, também ela não se rompeu, mas foi sorteada. Quer a rede que não se rompe, quer a túnica junto da cruz do Senhor, são certamente sinais da unidade da Igreja. A Igreja não se romperá na sua unidade se nós continuarmos em comunhão com Pedro e os seus sucessores, com o Colégio Episcopal, nesta barca onde Cristo prometeu guiar a pescaria. Um aspecto tão bonito. A rede não se rompe quando nós entramos nessa pescaria em Igreja. Peçamos ao Senhor que estes aspectos da Palavra de Deus possam tocar as nossas vidas e fazer também para nós esta experiência bem atual e bem viva de que Cristo ressuscitou e está nas nossas vidas. Irmãs e irmãos, a pesca abundante escrita no Evangelho evoca a abundância de vida, de que a Páscoa é a fonte. Peçamos essa vida de Jesus dizendo: ouvi-nos, Senhor, da eterna glória. Pelos missionários que anunciam Jesus Cristo, para que proclamem que só Ele é o Senhor e fora dele não há salvação em nenhum outro, oremos numa só voz. Para que o Senhor ressuscitado acolha o Santo Padre Francisco na plenitude da esperança e da eterna esperança, oremos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos numa só voz. Pelos cidadãos que são presos injustamente, para que resistam com força e serenidade às ameaças, às injúrias e aos maus tratos, oremos numa só voz. Pelos pescadores que todas as noites vão ao mar, para que o fruto do seu esforço e persistência resulte em pesca abundante e encontro com Deus, oremos numa só voz. Por todos aqueles que se sentem rejeitados e até pensam não ter lugar na sociedade, para que na oração reconheçam a presença do Senhor,
Oremos numa só voz. Pelos discípulos que o Senhor diz: vinde comer, para que o saibam descobrir no pão partido e na comunhão íntima com Ele, oremos numa só voz. Senhor, que transformaste a pesca milagrosa em refeição fraterna com os discípulos, transformai-nos com o pão que hoje nos dais. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Realizai, nosso Senhor, o admirável mistério da permuta dos dons pascais, para que, da afeição aos bens terrenos, passemos ao amor dos bens eternos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste dia, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitando restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes
proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade com o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que veis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. caminho da vida és o pão que dá força e luz.
Quem comer deste pão viverá por mim, quem deste vinho beber viverá no amor, e feliz reinará com o seu Senhor. O pastor és caminho seguro, verdade e vida. Quem te segue não anda no mundo perdido e só. Nem a vida ou a morte ou algum poder do seu amor poderá jamais separar. Para a vida sem fim ressuscitará. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição. Tomai e comei, este é o meu corpo. Pão da vida e unidade, permanecei em mim. Eu a videira, vós os ramos, tomai e bebei, este é o meu sangue, para a vossa salvação. O céu é o maná que nos dás com sabor a ti. És a força que alenta o nosso peregrinar. Quem tem sede há em ti encontrar a fonte da alegria sem fim e da tua paz, e brotará pelo rio de água viva. Para quem vos disse, tu és o Santo de Deus. As palavras, Senhor, que nos dás são de vida eterna. Quem te segue não se perderá na noite, em caminhos e valas de solidão, pois terá a luz da vida, vida verdadeira. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição. Tomai e comei, este é o meu corpo. Pão da vida e unidade, permanecei em mim. Eu a videira, vós os ramos, tomai e bebei, este é o meu sangue, para a vossa salvação. Onde o céu, onde Deus vive em mim, é Senhor Jesus. No caminho da vida és o pão que dá força e luz. Quem comer deste pão viverá por mim, quem deste vinho beber viverá no amor, e feliz reinarás com o seu Senhor. Ó pastor, és caminho seguro, verdade e vida. Quem te segue não anda no mundo perdido e só. Nem a vida ou a morte ou algum poder do seu amor poderá jamais separar. Para a vida sem fim ressuscitará. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição. Tomai e comei, este é o meu corpo. Pão da vida e unidade. Permanecei
vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração inteiramente, todo o meu ser, Senhora minha. Oh, minha mãe, eu lhe ofereço toda a voz e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração inteiramente, todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Oremos. Guardai sempre, Senhor, com paternal bondade o povo que salvastes, para que se alegrem com a ressurreição do vosso Filho, aqueles que foram remidos pela sua paixão, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Fazemos agora a nossa consagração neste ano jubilar. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita de todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, do fogo ardente do Espírito Santo, ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, do teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores, e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro. Virgem do Rosário de Fátima, e enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Vou agora fazer a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects
Benedico ora gli oggetti religiosi, ora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, eles se vão transformando à imagem do vosso Filho, ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Quero agradecer ao coro que nos ajudou a rezar, que nos ajudou a celebrar esta Eucaristia com tanta beleza, com tanta tranquilidade. Muito obrigado. A todos vós que ides voltar às vossas casas, uma boa viagem de regresso, certamente confortados por esta experiência que temos sempre do colo da Mãe que aqui em Fátima nos acolhe. E levamos connosco esta vontade de viver Cristo ressuscitado, alimentando-nos dele na Eucaristia e testemunhando na nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Thank you.